Olá pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Fala Varão dessa semana. E como eu sempre digo, Fala Varão dessa semana é muito especial. Especial porque hoje nós temos um tema que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. E antes de começar a falar sobre esse tema, eu queria já te pedir para que você venha se inscrever no nosso canal, acionar o sininho aí, deixar a sua curtida, compartilhar esse conteúdo também e comentar se você está gostando ou alguma pergunta que você gostou, quer fazer, né, para o convidado aqui também, você deixa aí, que eu tenho certeza que alguém do Fala Varão vai te responder. E para que o YouTube entenda também que esse conteúdo aqui, ele é muito importante para o nosso canal. Hoje o tema do nosso Fala Varão, nós vamos falar sobre o grupo dos desigrejados. O grupo dos desigrejados tem aumentado no Brasil, você sabia disso? O censo do IBGE de 2022 a 2025 falou que já são mais de 10 milhões já desigrejados, pessoas que não querem compromisso com a igreja, vão de vez em quando. E hoje o meu convidado vai estar aqui para falar um pouquinho para a gente, nos explicar à luz da Bíblia o que está acontecendo, porque esse número tem aumentado tanto no Brasil. E eu queria já convidar você para você sentar no seu sofá e receber com muito carinho o nosso convidado de hoje, pastor Diego Martins. Obrigado por ter aceitado aí esse desafio, né, de falar de um tema tão... Eu acredito que esse tema vai edificar muitas pessoas, né? Vai dar uma clareza à luz da Bíblia. E antes de começar as perguntas, eu queria que o senhor falasse alguma coisa aí, Claro, já se Ramone. apresentasse. Eu fico honrado, né, pelo convite também. É um tema muito sensível, né? Um tema que hoje tem gerado muito debate na internet. E eu queria encorajar as pessoas a ficarem até o final, ouvirem, né, o que a Bíblia tem. É muito importante porque a gente não tem opinião própria aqui, né? Exatamente. A gente sempre vai tratar isso à luz da palavra de Deus. Então, estou muito honrado aqui e espero poder responder biblicamente todas as questões para tratar isso. E é óbvio, né, com o intuito de alcançar essas vidas também e preparar esses corações, né? Então, fico muito feliz aqui pelo convite. Glória a Deus. E o tema de hoje do Fala Varão é por que existem tantos desigrejados hoje. O problema é a igreja ou as pessoas? Então vamos começar, né, pastor? E eu já queria fazer a primeira pergunta do nosso programa hoje, que é: o que é o desigrejado e por que esse termo é usado, pastor? Esse termo, aqui no Brasil, ele foi popularizado pelo reverendo Augusto Nicodemos, no Brasil, esse termo, né? É mais por definição. Eu não sou muito adepto a esse termo, porque você acaba rotulando as pessoas também, né? É um fenômeno que tem crescido, mas ele não é novo. Então, eu acho que se traduz o desigrejado a alguém que se desconectou da comunidade, da igreja, né? É alguém que se feriu com a liderança, alguém que está com uma crise na fé, alguém que está numa transição espiritual também. Então, a gente pode entender o desigrejado como alguém que está um desses cenários, né? Ela está ferida com uma liderança, teve uma experiência ruim, ela está desconectada da comunhão dos santos, né? Está desconectada da comunidade, da igreja. Então, por definição, é isso. Biblicamente, não existe desigrejado, né? A Bíblia ela não apresenta a fé como algo vivido de forma isolada. A fé é comunitária, né? A fé ela tem que ser vivida de maneira coletiva, né? Então, não existe fé isolada. Então, a gente pode definir o desigrejado como essa pessoa que está ferida, a pessoa que está distante da comunidade, ou está nessa transição espiritual, ou numa crise também de fé. Desigrejado nem sempre é alguém que se feriu com a igreja ou que tem uma certa resistência hoje com a igreja. Pode ser alguém que esteja numa crise emocional, numa crise espiritual, numa crise da sua fé, né? Passando por algum momento difícil e ela está distante da comunidade, da comunhão, né? Então, a gente pode definir dessa forma. Esse nome desigrejado, a gente pode dizer que pode ser um nome atualizado por desviado? Antigamente, eu falava quando as pessoas estavam fora da igreja, né? O cara tá desviado, não sei o quê. E hoje o desigrejado tomou o nome do desviado da igreja, né? Nós temos, por exemplo, dois tipos de pessoas, né?
a gente pode ter do desigrejado, né? A gente pode ter a pessoa que está ferida, mas que ama Cristo, mas está ferida, está nesse processo. Mas a gente também tem as pessoas que mal intencionadas, isso é importante falar. Tem pessoas também que são pessoas que estão travestidas de religião, de uma religião ou de espiritualidade, acho que é a melhor definição, e tem uma resistência com a igreja, mas de fato não entende o que é a igreja. E você tem essas duas vertentes. Você tem uma pessoa que a gente pode até definir como alguém que não nasceu de novo e só passou pela experiência de uma igreja, ela só viveu ali, mas nunca foi de fato, passou pela experiência do novo nascimento. Então ela só teve um contato ali com a igreja e se tornou uma pessoa que luta contra isso. Mas tem o outro lado, que é uma pessoa que de fato se feriu, uma pessoa que é piedosa, uma pessoa que ama Cristo, mas ela está num processo de ferida, teve um trauma. Então a gente precisa definir que existem esses dois tipos de pessoas hoje. Então o desviado, a gente também pode definir assim também. Acho que esse é um termo mais... É bem parecido, né? O desviado é talvez aquele que... conduta, né? A conduta, né? Então, porque o desigrejado hoje, ele ganhou muita visibilidade, né? Tem muita gente hoje que está fazendo, ensinando isso. Isso é importante você perguntar isso, por quê? Porque hoje o fenômeno da internet deu possibilidade para muitas pessoas compartilharem as suas experiências pessoais. Então, o que você vê muito... Por isso que eu fiz questão de destacar, até para quem está nos assistindo, tem esse entendimento. Porque talvez quem está ouvindo agora é alguém que se feriu com a igreja, Sim. Com uma liderança. E não só com a liderança, a gente vai falar sobre isso aqui, provavelmente, mas com algum membro da igreja também, porque não é só líder que fere, né? Um mau líder, enfim. Mas pode ser alguém que apenas tem uma resistência com a igreja, mas nunca entendeu o que é a igreja, nunca entendeu o amor que Cristo tem pela igreja, ou não entende o seu posicionamento na igreja do reino. Então a gente precisa fazer essa distinção, né? Mas o desigrejado hoje ele ganhou muita visibilidade porque tem muita pessoa hoje que compartilha a sua experiência pessoal e quer dizer o que é a igreja. Isso é um perigo. Porque tem muita gente que está ferida e está dando ouvido para essas pessoas também, que quer compartilhar a sua experiência pessoal. Teve uma experiência ruim, uma experiência em algum lugar que, enfim, de alguma maneira apresentou um evangelho distorcido, uma liderança distorcida, uma comunidade distorcida, uma situação que feriu a ela. Então, hoje você vê muita gente compartilhando essas experiências e inflamando cada vez mais quem está ferido, quem tem uma resistência com a igreja. Então, isso é um perigo. Você não pode ouvir a experiência pessoal, você tem que ouvir o que a palavra diz sobre a igreja. Exatamente. Se você ficar ouvindo experiência pessoal, você pegar alguém, por exemplo, que teve uma experiência ruim no casamento, como é que você vai se aconselhar com alguém que teve uma experiência ruim no casamento? Não tem como. A pessoa só vai falar mal do casamento. Uma experiência ruim com uma criação de um filho. Vai desmotivar a pessoa a ter um filho, vai desmotivar a pessoa a ter um casamento, porque você está se aconselhando com alguém baseado na sua experiência pessoal. E isso é muito ruim, porque dentro do seio da igreja, nós não ensinamos ninguém baseado em experiência pessoal. Nós nos baseamos pela palavra. O que a palavra diz? A palavra, ela sempre vai validar a experiência, mas nunca a experiência vai validar a palavra, não é o contrário. Né? Então, eu acho que é isso que tem acontecido hoje no cenário brasileiro. Né? E o senhor acha que essa questão, né, desse nome, desigrejado, eu queria que você falasse um pouquinho mais também, aprofundasse mais nessa questão, porque hoje é um assunto assim, muito, muito falado na internet, né, os desigrejados, né? E da onde surgiu esse nome, o porquê desse nome, entendeu? O que levou as pessoas começaram a rotular pessoas assim, com esse nome de desigrejado? Isso não é algo que acontece só nos nossos dias, né? Quando você olha para o escritor de Hebreus, por exemplo, capítulo 10, é um texto muito conhecido, né? Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, mas antes façam admoestações uns com os outros, né? Que a volta do Senhor está próxima. No versículo 24, ele vai falar: estimulem uns aos outros ao amor e a boas obras. E aonde existe esse estímulo de amor e boas obras? Na comunhão. Então, isso não é novidade, isso não é um fenômeno do século XXI. Isso, desde que a igreja existe, tem esse fenômeno de desigrejado. A gente só deu uma terminologia, né? A gente só deu um nome para isso, né? Um nome mais popular, desigrejado, né? É aquele que se afastou da igreja, né? Aquele que tem uma certa resistência à igreja, né? Anti-igreja. Então, é o desigrejado, né? Então, ele
ele não acredita na instituição. O nome surge porque essa pessoa não acredita na instituição igreja. Acredita que a igreja ela não faz parte da espiritualidade, que ela pode viver a sua vida, o seu relacionamento com Deus distante da comunidade. Porque ela está associando muito, como eu te falei, a sua experiência pessoal, né, com aquilo que é a igreja. Por quê? A sua experiência pessoal fez ela ter uma visão equivocada do que é de fato a igreja. Ela olha a igreja apenas como um CNPJ. Ela olha a igreja apenas como aquele mau líder. Ela olha a igreja apenas com aquela que tem os escândalos. Porque hoje no Brasil, isso é uma questão que eu falo abertamente e tranquilamente, que a nossa mídia, não só no Brasil, mas a mídia no mundo, ela se alimenta, ela se sustenta dentro da sociedade propagando notícia ruim. Propagando aquilo que chama atenção. É o que dá ibope, né? E isso tá internamente na nossa cultura. Está internamente. Dificilmente você vai ver a gente colocando na primeira página, modo de dizer, né? Que a gente hoje está tudo na tela do celular. Mas dificilmente você vai ver destaque, notícias de coisas boas. Você só vê. Então, você olha um erro. Temos várias denominações, igrejas, pastores sérios, igrejas sérias, né? Homens e mulheres sérios na igreja, mas o que vai ganhar evidência? O mau pastor, o mau líder, uma igreja que está conduzindo uma doutrina errada, uma segmentação que está explorando a fé das pessoas. É isso que ganha visibilidade. Então, o aumento dos desigrejados é um conjunto de frustrações, sucessão de frustrações, e o fenômeno desigrejado vem muito também pelo fenômeno da internet. Então, hoje, qualquer pessoa frustrada vai para o seu Instagram, vai para o seu TikTok, vai para o seu YouTube, e ela começa a propagar, e junta essas informações, aí pega uma conduta errada aqui, pega algum deslize aqui, pega um testemunho errado, pega a sua experiência pessoal, vai se juntando com outras pessoas com experiências ruins. Porque uma pessoa ferida vai atraindo a outra. Sim. Isso uma pessoa ferida vai atraindo a outra, vai alimentando a outra. Tá contaminando, e aí né? você vai construindo esse fenômeno chamado desigrejados. O senhor acha que essa questão da internet tem influenciado bastante, até para a gente chegar nesse número aí de 2022 que fizeram, né? Essa pesquisa, 2025, mais de 10 milhões de pessoas que se dizem evangélicas, eu vou nem dizer que é evangélico, né? Mas que estão nesse bolo de desigrejado, pessoas que não querem um compromisso, uma responsabilidade, vão quando querem, né? Só acho que por essa questão de aumentar, essa questão da internet também, esse número aumentou dado a isso? Com certeza. A internet ela dá essa visibilidade e tem o famoso algoritmo, né? A sua como é que eu posso dizer? O seu Instagram lá, o seu feed lá, quando você está passando, lembrei a palavra aqui. Mas quando você está lá no seu feed lá, na sua barra de rolagem, aquilo está refletindo o que você consome. Então eu começo a consumir alguém falando mal da igreja, alguém falando sobre a instituição igreja de maneira distorcida, né? Estou deixando bem claro aqui, falando de maneira distorcida. Então, a tendência é que a internet, o Instagram, o algoritmo, né, vai te entregar conteúdo falando sobre aquilo. Então você vai vendo ali um testemunho errado aqui, um explorador da fé aqui. Então você vai consumindo aquilo a sua vida inteira e aquilo vai internalizando, aquilo vai alimentando você. Ao invés de você se alimentar do que Cristo, que a palavra revelada diz sobre o que é a igreja, você se alimenta daquilo que não é, do mau testemunho. Aí eu faço uma pergunta, né? Quantas pessoas tiveram uma experiência ruim na família? Mas por eu ter uma experiência ruim na família, eu vou desacreditar na instituição família? Não, eu não posso desacreditar. Verdade. A minha experiência ruim, de repente, na paternidade, na maternidade, né, com a minha mãe ou com meu pai ou com qualquer parente ali, não invalida o valor da família. Sim. Uma experiência ruim que alguém viveu no casamento não invalida o valor de um casamento. Então, uma experiência ruim ou até outras experiências ruins com a igreja não invalida o valor da igreja. Então, a internet, ela tem propagado muito isso, tem fomentado isso também, né? Ela fomenta isso no coração das pessoas, né? O senhor acha que a igreja... quais são os principais motivos que levam a pessoa a se afastar da igreja, o senhor acha?
mau testemunho talvez seja a primeira coisa que alguém do outro lado deve estar pensando, né? O mau testemunho. Né? O mau testemunho talvez seja. Mas eu quero ler um texto aqui com você. Sim. Como eu falei, existem feridas, né? O que leva uma pessoa a se afastar da igreja ou ter essa aversão? Mateus 18, Jesus está falando sobre o reino e aí ele vai pegar umas crianças, vai falar que o reino é delas, mas ele vai falar algo no versículo 6 que chama a atenção da gente, que é, olha, se vocês fizerem uma dessas crianças, desses pequeninos tropeçar, é melhor que você pegue uma pedra de moinho, uma pedra grande, amarre no pescoço e se lance ao fundo do mar. Então, um líder, um cristão, um membro de uma igreja, não só líder, né? Porque a gente tem ideia que só líder que pode ferir as pessoas, né? Isso é muito evidente. Eu sei que a maioria dos casos podem ser isso. Mas no cristão como um todo, pode ser uma pedra de tropeço para a vida de alguém. Um mau testemunho, uma palavra mal dada. Uma pessoa que não soube conduzir um aconselhamento. Uma pessoa que não era tratada e quis tratar alguém e ao invés de ajudar, só piorou a situação. Então, uma pessoa que faz uma outra tropeçar, Jesus está dizendo aqui, essa pessoa vai ser cobrada. Então, o primeiro fenômeno que eu vejo biblicamente é a ferida. O que afastou essa pessoa? A ferida é real, eu não estou invalidando isso. Tem pessoas que passaram pela experiência da igreja e se feriram de verdade. Uma pessoa que era nova na fé, ou até alguém que não era nova, mas já estava há muito tempo na caminhada, mas que, de repente, ela cometeu um erro e alguém não soube tratá-la. Porque tem muito lugar, Ramone, que não sabe tratar o pecado das pessoas. Verdade. Tem muitas pessoas que às vezes caem e ao invés da gente estender a mão, saber conduzir, porque a Bíblia orienta como conduzir um pecador, como conduzir uma pessoa que caiu, ou qualquer pessoa, né, que está ali no seio da igreja. Então, uma pessoa ferida, ela vai se afastar. Se ela foi, né? Mas Jesus disse aqui, né? Se você fizer algum dos pequeninos tropeçar, é melhor que você pegue uma pedra de moinho, que é uma pedra grande, você amarra no seu pescoço e lance. E aí você para pensar, né? Que a sentença para essa pessoa que fez tropeçar e não se arrependeu, a sentença dela vai ser a justiça de Cristo. Segunda questão que eu penso, biblicamente, é aquilo que Paulo vai falar para Timóteo no 2 Timóteo capítulo 4. Que é versículo 3, né? Se eu não me engano, ele vai dizer que no final dos tempos, nos últimos dias, as pessoas elas não vão querer ouvir a sã doutrina. Antes, elas vão querer trazer mestres para si, segundo os seus próprios desejos, né? E essa sã doutrina, Paulo vai complementar, que vai ser como uma coceira no ouvido. Então eu penso que o que afasta também as pessoas da igreja, ter uma resistência, é pessoas não quererem ser tratadas no seu pecado. Não querer ouvir a verdade, que é a palavra, né? Então, João capítulo 3, por exemplo, o apóstolo João vai falar sobre que a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Porque quando você se aproxima da luz, o texto vai complementar no capítulo 3 de João, que quando você se aproxima da luz, as suas más obras que estão ocultas, elas vão ser manifestadas. Exatamente. Então, muitas pessoas que se afastam da igreja também, e aí tem um contraponto. Se afastaram da comunhão. Só erro da igreja? Só erro da liderança? Não. A Bíblia aponta erro da igreja, e a igreja que não sabe cuidar biblicamente das pessoas, conduzir, né, de maneira certa as pessoas, biblicamente as pessoas, mas também ela também traz a responsabilidade para o membro. Então, sim, pessoas que foram feridas, mas também pessoas que não querem ser tratadas no seu pecado. Então, isso também afasta. Pessoas que nas suas obras mais, porque todos nós temos, nós somos pecadores. Então, se eu amo mais a treva, eu quero ficar no meu pecado confortável, mas quando eu ouço uma palavra, né, a sã doutrina, o que significa isso? É uma palavra saudável, aquilo que traz saúde para a minha vida espiritual. Mas o que traz saúde para a minha vida espiritual é aquilo que me confronta, é aquilo que faz, né, para abandonar meu pecado. Então, eu acredito que isso é um fenômeno também profetizado. Nos últimos tempos, as pessoas não queriam mais ouvir a sã doutrina. Então, isso também, Ramone, é algo que foi profetizado. E nós vivemos esses últimos tempos. As pessoas não querem ouvir a sã doutrina, não querem ouvir sobre pecado, não querem ouvir sobre abnegação, sobre renúncia. As pessoas não querem ouvir sobre responsabilidade, porque na igreja nós temos responsabilidade.
Né? A gente tem aquela ideia, eu sou voluntário. Não, nós somos servos. Somos servos. Se eu entreguei minha vida a Cristo, por que eu quero viver minha vida da maneira que eu quero? Não. Eu estou submetido, agora eu sou um escravo de Cristo. Eu sou livre, né? Mas eu sou livre para servir a Cristo, né? Eu sou livre do poder do pecado. Mas eu sou um servo. Então as pessoas não querem talvez um compromisso com a igreja, um compromisso com a palavra, de serem tratadas, de verem ali o seu pecado, né? Então, eu acredito que, biblicamente, é isso que afasta as pessoas da igreja também. E aí eu vou para um lugar que é mais confortável, não prega sobre o pecado, não me chama a responsabilidade, não faz eu entender que eu sou membro de um corpo, né? Então, acho que é isso. O senhor acha que também essa questão das pessoas saírem, se afastarem também, como o senhor mesmo já falou sobre isso, aquele texto eu acho que também cabe muito, né, se eu não me engano, em Romanos, que fala sobre aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam, né, por aumentar o pecado. Mateus, né? Mateus 24, tu acha também que é o pode sermão ser, escatológico, né? Pode ser também essa questão também do pecado, né? Do mundo que a gente tem vivido, né? Essa facilidade hoje e tal. Hoje a pessoa fala que está na igreja, mas não tem uma vida como um cristão de fato. Tu acha que pode também agregar essa questão também, esse afastamento? A vida comunitária, ela só é possível se houver o amor de Cristo em nós. Porque a gente não sustenta uma vida comunitária no nosso amor próprio. Sim. É impossível. Porque na vida comunitária você tem que perdoar. E como é que eu vou exercer o perdão se eu não vivo em comunidade? Não tem como, né? Não existe, né? Tem uma analogia que eu gosto, eu ouvi uma história, se você me permitir, claro, que eu gosto muito. Um cara, ele ficou perdido, ele naufragou e ficou perdido numa ilha bem isolada. Ele ficou anos nessa ilha. As pessoas procurando ele e tudo mais. E aí ele foi passando o tempo, ele falou, olha, já que ninguém vai me achar aqui, estou isolado, eu vou construir aqui uma casa. Só que ele era um cristão. E aí, essa fábula conta que ele construiu uma casa para ele lá de madeira, mas ele também construiu uma igreja. Só para ele sair de casa ali, ele construiu uma fábula, um conto. Ele construiu uma igreja. E aí, depois de um tempo, acharam a ilha, acharam ele perdido lá. Aí, quando chegaram lá, viram que ele construiu uma casa e tinham 2 lugares assim e perguntaram para ele, fulano, o que são essas 2 construções além da sua casa? Eu falei, são 2 igrejas. Ele falou, mas você está sozinho aqui, por que você construiu 2 igrejas? Eu falei, olha, eu construí essa primeira igreja, mas passou um tempo, começou a ter uns problemas ali. Mas você estava sozinho, Eu comecei a ver problema aqui nessa igreja e eu construí outra igreja e fui para outra igreja ali também. E qual é a moral da história? Ele estava sozinho ali. Ele construiu uma igreja e depois de um tempo ele achou problema naquela igreja, né? E foi construir outra igreja. O que a gente pode pensar sobre isso? Que o fator humano é o fator que vai ter. Sim. Como é que eu vou exercer misericórdia para mim mesmo? Eu vou exercer misericórdia no outro. É em vida em comunidade. Então, respondendo a sua pergunta, só dá para viver uma vida em comunidade com amor. E sim, Jesus disse no sermão escatológico que por aumentar a iniquidade, ou seja, no mundo, esse senso de que... Por que as pessoas aumentaram a iniquidade? Primeiro, não tem o amor de Cristo. Como é que eu vou exercer misericórdia se eu não tenho o amor de Cristo em mim? O amor ágape, né? O amor sacrificial. Sim. O amor que me faz olhar para o outro e amá-lo como a mim mesmo, né? Mas primeiro, para eu te amar como a mim mesmo, eu preciso amar a Deus. E eu vou receber esse amor. Então, se você parar para pensar, quando a gente olha esse cenário de violência, iniquidade, tanta coisa ruim, tem muitas pessoas que vão se tornando insensíveis. E aí, às vezes, a vida em comunidade se torna uma coisa que é negociável. Porque você não tem mais aquele amor para exercer na comunidade. Porque você agora não quer tolerar mais a pessoa que te feriu, você não quer perdoar. Você não entendeu o que é perdão, você não quer perdoar. Então é mais fácil você se afastar. É mais fácil falar assim, não, é muita gente difícil. Como se eu alimentar esse discurso, eu estou me colocando num lugar de superioridade. Não, a igreja só tem... Eu ouvi uma fala de alguém, e não vou cometer um erro ético aqui, mas alguém falando... que ama Jesus, mas não ama o fã-clube dele. Se Cristo é o cabeça, ele só pode ser o cabeça porque tem um corpo. Exatamente. Cristo fundou a igreja. A igreja, ela não é invenção humana. A igreja não é CNPJ. Igreja não é as paredes. Igreja é uma comunidade que Cristo fundou. Mateus capítulo 16. Sobre a confissão de Pedro,
quando foi revelado para ele que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus disse: então, sobre essa confissão, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. O desejo de Deus, o desejo de Cristo manifestado é uma vida em comunidade. Cristo se manifesta, claro que na individualidade nossa, Cristo se manifesta, mas Cristo é revelado muito mais na comunidade. Esse é o desejo de Deus. Então, sim, respondendo a sua pergunta mais uma vez, o amor, por se aumentar a iniquidade, né, o amor das pessoas iriam se esfriar. Porque hoje eu vejo muito discurso, né? A gente tem que ter cuidado com isso, né? Ah, não, na igreja tá assim, as pessoas não amam mais, e a pessoa vai esfriando, vai vendo o cenário do mundo, e ela também vai se esfriando, vai achando que a vida na igreja, a vida em comunidade não faz sentido. A pessoa acha que aquilo é tudo teatro, e não é. Eu vi uma frase essa semana falando sobre exatamente isso que a gente ia falar, né? E basicamente foi até o que você acabou de falar. Que não tem como você ser igreja fora do corpo. Você é igreja dentro do corpo, né? Você faz parte de um corpo. Você não tem como você ser uma igreja fora do corpo. Se é um membro fora do corpo, não né? Não tem como. Um membro amputado. E eu até falei para uma pessoa hoje sobre isso. Falei, cara, não tem como você ser igreja fora do corpo. Você quer ser igreja? Então você tem que participar do corpo. É verdade. E é exatamente isso. Galera, vocês estão gostando aí? A gente vai para um rápido bloco aí, rapidinho. O tempo da gente tomar uma água. Você tomar uma água aí. E já a gente volta. Tem muito mais, tá? Tem algumas surpresas aí. E temos o quadro também, Pergunta Varão. Tem gente muito boa, vai fazer umas perguntas aqui pro pastor Diego. Então não sai daí, já a gente volta. Olá, meus queridos. Quero vos saudar na bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, queridos. Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma campanha de missões mundiais. E não é apenas mais uma, mas é a campanha onde você vai se envolver. Eu sou a Jaqueline. E eu sou Edio. E nós somos missionários ali na cidade de Meru, no Quênia. E hoje nós estamos aqui para compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós ali na cidade de Meru. E Deus tem feito através de nós, e vocês fazem parte disso. Nós temos revitalizado igrejas naquele lugar, temos também plantado igrejas, revitalização das mesmas igrejas, algumas igrejas que é necessário, e também treinamento de liderança e capacitação no ministério infantil. É verdade. A grande dificuldade que a gente tem visto são pastores que estão à frente do ministério, mas nunca receberam uma capacitação teológica, ministerial. E eles têm encontrado esse apoio nos treinamentos e esse ensinamento e tem abençoado a vida tanto dos pastores como das igrejas. Também Deus tem levantado uma geração de pessoas que querem, desejam trabalhar com crianças. E isso é importante porque o coração das crianças precisam ser alcançados pela graça do Senhor. E Deus tem feito todas essas coisas. Hoje nós estamos trabalhando com algumas aldeias com ministério infantil. A outra coisa que Deus nos colocou ali foi o trabalho no presídio feminino. Tem sido uma bênção, meus queridos irmãos, ver a esperança que é levada a essas pessoas na cadeia, através da pregação da mensagem, através também da reintegração social, que é algo muito importante, que isso já é trabalhado no presídio e quando a pessoa é solta. E assim, Deus tem colocado assim parceiros bons, que a gente tem trabalhado com eles, que tem sido um braço muito forte. E vocês também são os nossos parceiros. Deixa eu compartilhar aqui muito rápido, meus queridos irmãos. A vida de uma moça chamada Mercy é uma das senhoras que foi impactada nesse trabalho de reintegração social. Deus tem abençoado a vida dela, era uma das pessoas que a gente tem acompanhado e hoje eu posso garantir, ela está bem para a graça e glória do nosso Senhor Jesus Cristo e ela segue a vida dela servindo ao Senhor, reconhecendo aquilo que Deus fez na vida dela, a dignidade que ela passou a ter na esperança levada através da mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa mensagem que traz esperança, ela é compartilhada por mim e por você, por nós aqui e por todo o povo de Cristo espalhado sobre a face da terra. Precisamos proclamar que o nosso Cristo vive e porque Ele voltará, nós vamos completar a missão. Então,
ore, interceda, se envolva, mobilize, oferte. Tudo isso faz com que você esteja no campo conosco, recebendo as bênçãos do Senhor e transmitindo as bênçãos do Senhor. Porque o Filho vive e voltará. Vamos completar a missão. Que o nosso Deus te abençoe. Deus abençoe. Amém. É isso aí, pessoal. Nós voltamos para o segundo bloco do Fala Varão. E hoje nós temos um tema muito legal. Nós estamos falando sobre por que temos tantos desigrejados hoje. O problema é a igreja ou as pessoas? O que você acha? Né? Se você quiser mandar uma pergunta aí, deixar uma pergunta aí no chat do vídeo também, a gente vai te responder. Se você também quiser deixar sua opinião a respeito desse assunto, você pode também deixar, que eu tenho certeza que a gente vai ler e vai ser muito edificante aí para o nosso programa. Para a gente resumir, pastor, então, o que foi falado no primeiro bloco, a gente falou sobre a questão, né, por que esse termo usado dos desigrejados, e nós falamos também sobre o que leva a pessoa a sair da igreja, né, se afastar, né, e a gente tem um quadro no Fala Varão, que é o Pergunta Varão, né, as pessoas mandam algumas perguntas aí para o senhor, então eu já queria abrir esse segundo bloco já com esse quadro do Pergunta Varão. Boa noite, pessoal. Bom estar aqui e ter essa oportunidade de participar com vocês desse debate tão interessante que é sobre os desigrejados e a responsabilidade sobre esse estado das pessoas, se é a responsabilidade da igreja, se é da própria pessoa. A primeira pergunta que eu faço aí ao pastor Diego, um abraço para a pastora Juliana, um abraço aí para o pastor Joel, um abraço para todos. A primeira pergunta é sobre como faríamos aí, qual seria a melhor maneira, o método para trazer essas pessoas de volta, né? Há pessoas aí que estão magoadas com a igreja porque foram discriminadas, outras porque viu um grande escândalo, viu uma falcatrua na igreja, um pastor que caiu. Qual seria a metodologia aí melhor para recuperar essas pessoas, trazê-las de volta? A segunda pergunta é se a igreja é inclusiva, se ela é uma resposta para esses desigrejados, se ela é uma resposta boa, se ela é uma resposta ruim. E a terceira pergunta é facilzinha, onde diz na Bíblia que nós temos que frequentar uma igreja. Isso é obrigatório. Mole, pastor Diego. Mata essa aí. Um abraço, Deus abençoe vocês todos. Pastor Daniel, rapaz, fez 3 em 1, né? 3 em 1, né? Que bênção. Pastor, um abraço também. Fico muito feliz, né, com a sua vida. Obrigado pelo carinho. E obrigado pelas perguntas também, né? São perguntas importantíssimas, né? É uma preocupação de um pastor. Sim. Né? Eu acho que só pela pergunta do pastor Daniel já revela que existem pastores preocupados, de fato, com essas pessoas. Exatamente. Né? É muito bom, pastor, e aproveitando aqui, respondendo para todo mundo, que a nossa preocupação aqui não é só viralizar com esse tema. Sim. A gente, de fato, quer trazer esse assunto para trazer luz para isso. Clareza, né? E para essas pessoas que, de alguma forma, se afastaram, elas saibam que tem um lugar para elas. Uma igreja, existem líderes sérios, existem igrejas sérias, né? Não existe igreja perfeita, existe igreja séria, né? Que é dependente do Senhor, que quando erra, reconhece o erro. Então, vou responder as perguntas aqui que o pastor Daniel fez. Um abraço também para Renata, para sua família toda, que Deus te abençoe, pastor. Olha, como fazer essas pessoas, né? Como alcançar essas pessoas? Efésios, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre os dons ministeriais, né? Que Deus deu, né, para a igreja, né? Apóstolos,
profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para a edificação do corpo. Então, esses líderes, eles não são levantados para entreter pessoas, são levantados para edificar essas pessoas, para formar pessoas. A função de um líder, a função da igreja é no processo formativo, porque a palavra é formativa, ela não é informativa, né? Então, essa pergunta, eu acho que linka muito com Atos capítulo 2. Quando o Espírito Santo, a promessa do Espírito, o derramamento do Espírito se cumpre, você vê o início da igreja primitiva ali, da comunidade, né? Quando o Espírito Santo ele desce, a primeira coisa que eles fazem, depois de Pedro pregar o evangelho, pregar arrependimento, é essa comunidade viver junto. E tem características ali. Do versículo 42 ao 47 vai descrever como viviam os salvos, os convertidos. Perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a forma que nós temos de resgatar essas pessoas é ser uma comunidade, primeiro, que persevera numa sã doutrina. O que é a doutrina? É o ensino dos apóstolos. E o que é o ensino dos apóstolos? O que eles aprenderam com Cristo. Então, uma igreja, ela vai resgatar essas pessoas vivendo a palavra, vivendo os ensinos de Cristo. Não é invencionista, não é invenção, não é doutrina de homens. Jesus repreende isso em Mateus capítulo 15, né? Vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está distante de mim, porque vocês estão vivendo doutrina de homens. Então, muitas doutrinas de homens têm ferido pessoas, afastado pessoas. Porque, Ramone, o evangelho, a gente falou aqui sobre a palavra, né, de arrependimento, às vezes confronta as pessoas, mas o evangelho ele é atrativo. Verdade. O evangelho apresenta a restauração da comunhão com Deus, com o nosso Criador. Então, o evangelho bem apresentado, ele é atrativo. Só que o evangelho bem apresentado não é só no discurso, porque não para na perseverança da doutrina, vai para a comunhão. Porque uma verdadeira doutrina vai levar uma igreja a uma verdadeira comunhão. Sabe? Uma comunhão de fato. Aonde a gente... O que vem a palavra comunhão? Me permita fazer uma resposta completa, né? Comunhão vem de comum. A gente tem que ter algo em comum. O que a gente tem em comum? Propósito em comum, temos um amor em comum, temos um Cristo em comum. Sabe? O que tem afastado muitas pessoas da comunhão, muitas vezes essa briga, às vezes de denominações, briga entre irmãos, debates, sabe? Que às vezes não levam para nada. Eu não estou invalidando isso, porque se nós temos um exemplar bíblico, foi porque homens, né? Homens de Deus se reuniram para debater aquilo que entraria no cânon. Não estou invalidando isso. Mas existem debates, existem discussões que Paulo vai orientar Timóteo a fujam das discussões inúteis. Tem coisas que a gente precisa discernir, tem embates, tem coisas secundárias que estão só afastando as pessoas. Os desigrejados, as pessoas feridas, as pessoas que estão resistentes, elas estão só de braços cruzados assistindo a gente. Às vezes, a gente, como eu falo, né, que às vezes defendendo uma ortodoxia, defendendo algumas coisas, a gente está só afastando as pessoas. E a gente perdeu o que tem de comum. O que temos de comum, Ramone? Cristo. Nós temos que ter de comum o propósito, o amor. Nós temos que ter a misericórdia. Nós temos que alcançar essas pessoas. Então, perseverar na doutrina. Ter a palavra de Deus, não invencionice, não acrescentar coisas que Deus nunca ensinou. Comunhão, partir do pão, tem que ter mesa. Então, como eu falei, né, a igreja ela não tem que entreter pessoas. A igreja não é para encher, lotar culto atraindo só eventos. Não, é para formar pessoas, formar discípulos, né, cuidar de pessoas. Terceiro, está lá em Atos 2, partir do pão. Tem que ter comunhão com as pessoas, tem que partir o pão, tem que ter relacionamento. Oração. Então, como é que a gente resgata essas pessoas? E olha o detalhe, para resgatar essas pessoas, 47. E Jesus iria acrescentando os salvos. E o Senhor ia acrescentando os salvos. Aonde Cristo vai acrescentar os salvos? Aonde Cristo vai acrescentar quem está ferido, mas recebeu o evangelho, mas está ferido da igreja? Aonde ele vai acrescentar? Numa igreja saudável, numa igreja que persevera na doutrina, numa igreja que tem comunhão verdadeira, que tem algo em comum, sabe? Cristo em comum, numa igreja que aprendeu a partir o pão, está na mesa, que tem relacionamento com as pessoas, não é um relacionamento distante, onde o pastor está num pedestal
E as ovelhas estão lá distantes dos pastores, né? Pastores que às vezes têm que sustentar às vezes a sua posição. E lembrando que um líder espiritual, liderança espiritual não é poder. Liderança espiritual é cuidado. Exatamente. A figura de liderança espiritual não é poder, não é sinônimo de poder, é de cuidado. Então, respondendo à pergunta, a gente vai atrair essas pessoas sendo uma igreja que tem uma verdadeira comunhão, que tem relacionamento, que aprendeu a orar junto. Uma igreja que tem uma palavra que tem a essência de Cristo. A palavra por si só, né? Então, a segunda pergunta que ele falou, a inclusão, né? A inclusão. Nós não precisamos diluir o evangelho. Eu gosto muito do texto de Lucas capítulo 10, que é a parábola do bom samaritano. Eu amo esse texto, Ramone, porque simboliza bem o que é o papel da igreja. Passa o levita, passa o sacerdote de largo, né? E eles não olham aquele que está ferido, que foi, né, passou ali foi roubado, está ferido. E aí passa o bom samaritano. Você sabe que os samaritanos, eles tinham uma divergência com o povo judeu, Sim. né? Eles eram tratados como cães. Mas Jesus ele coloca uma analogia bem gritante, né? Para chocar mesmo os religiosos da época, né? Ele coloca um samaritano atendendo ele. O que esse samaritano faz? Cuida das feridas, alimenta e leva para a hospedaria. Olha o detalhe agora. A palavra hospedaria ali no grego, ela significa aquele que recebe a todos. Então Jesus é esse bom samaritano que cura as nossas feridas, que pega a nossa vida arrebentada, que pega os nossos traumas, que pega a nossa história de dor, que pega o nosso contexto familiar, que pega a nossa vida que estava perdida. Nós fomos essas pessoas que estavam nessa estrada, né, Ramone? Mas o bom samaritano, glória a Deus, ele alcançou a nossa vida, né? Sarou nossas feridas. E o que Jesus faz? Jesus leva para uma hospedaria. A hospedaria é aquele que recebe a todos. E quem recebe a todos, Ramone? Qual é o desejo de Cristo? É que a sua igreja seja essa hospedaria. Que a igreja do Senhor seja essa hospedaria que recebe a todos. Mas receber a todos não é tolerar tudo. A igreja recebe a todos, mas ela não aceita tudo. Porque Colossenses, eu anotei aqui, Colossenses 1:28, vai dizer assim: a ele proclamamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria. Então tá advertência e ensino. A cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito a Deus. Então, a igreja que recebe a todos, essa hospedaria, ela não aceita a pessoa como ela está, porque o evangelho transforma pessoas. Então, quando essa pessoa vem para o seio da igreja, ela vem para essa comunhão, ela vem para um lugar de ensino, ela vem para um lugar de, sim, ser advertida. Advertida em qual sentido? Ela vai precisar ser tratada dos seus costumes, ela vai deixar sua velha vida. E ela vai ser ensinada. O que Hebreus fala? Hebreus 10, não deixemos de congregar. Antes fazemos admoestações. O que é admoestar? É exortar, é cuidar. A palavra admoestar, ela é linda, porque ela fala de chamar para perto. Sim. Chamar a pessoa para perto para ensinar. Agora, olha, a sua nova vida, sim. Eu vou te apresentar um novo estilo de vida. Você não precisa mais ter esse comportamento. Porque olha para Cristo. O modelo é Cristo. Sempre vai ser Cristo. Então, atrair as pessoas, ser inclusivo não é ser permissivo. Então, a igreja recebe a todos. E sim, recebemos a todos. Né? Como a pessoa está. Não importa que tipo de pecado essa pessoa está, mas a igreja vai receber. Mas ela vai ser ensinada em toda a sabedoria. Para ver uma vida sábia. Para ver uma vida com um estilo de vida que glorifica ao Senhor. Um novo estilo de vida. Então, sim, nós recebemos a todos. A igreja é inclusiva nesse sentido, mas não é permissiva. Ela é um lugar onde ela vai ser estimulada ao amor e às boas obras. Boa obra ali não é serviço, é caráter. As boas obras agora é um novo caráter, um novo estilo de vida. Essa pessoa vai mudar como marido, como esposa, como filho. Vai mudar como cidadão, porque ela entendeu que agora é um cidadão do céu, não apenas um cidadão, nós somos peregrinos na terra. E agora essa pessoa vai entender que ela tem uma identidade celestial, que tem um senso moral dentro dela chamado
Espírito Santo, tem um ser agora, uma pessoa chamada Espírito Santo, que vai dar um novo estilo de vida para ela, né? Então, respondendo essa pergunta que o pastor fez. A última que ele perguntou também, ele falou sobre aonde... O senhor até citou aí o texto aí em Hebreus, que ele falou aonde está escrito que a gente tem que congregar. Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 12, versículo 27. Paulo vai dizer que nós somos membros, né? Nós somos corpo de Cristo. E individualmente somos membros de um corpo. Paulo vai dizer isso no versículo 27. Se eu não me engano é isso, né? Depois corrige aí. 27. 1 Coríntios 12, 27. Então, se nós somos membros de um corpo individualmente, eu não sou corpo sozinho. Eu sou membro de um corpo. Paulo vai dizer também nesse texto que nós fomos batizados no corpo. Então, quando eu aceito, como é que é o processo? Para a pessoa entender que, por que eu preciso frequentar uma comunidade de fé? Primeiro que você não vai conseguir se auto-exortar. Como é que alguém vai dizer? Provérbios vai dizer que o ferro afia ferro. Assim o irmão, né, tá afiando o irmão pela proximidade, né? Sim. Então, como é que eu vou saber que eu estou errando, Ramon, se eu estou longe de você? Então, se você vê uma falha minha e você é alguém que está pautado na palavra, que, né, é um imitador de Cristo, e você vê uma conduta errada, como é que eu vou saber? Como é que eu vou ser corrigido se eu ando sozinho? Então, Hebreus 10 sustenta isso, 1 Coríntios 12 sustenta isso, não deixemos de congregar. A congregação é o desejo de Cristo, para que a gente se estimule ao amor, para que a palavra estimular ali é provocação. Então, eu vou provocar você ao amor, eu vou provocar você às boas obras. Então, sim, não existe vida fora no corpo, não existe essa ideia. Isso socialmente pode ser até uma verdade social, mas não é uma verdade bíblica. Então, sim, em Hebreus ele fala, não deixa de congregar, porque é nesse lugar que eu cresço, é nesse lugar que eu amadureço. Como é que a gente vai medir maturidade se eu vivo sozinho? É fácil dizer que sou maduro, se eu não tenho ninguém para dizer o meu comportamento, né? Exatamente. E a gente tem que olhar isso com bons olhos, né? Porque eu estou sendo amadurecido. Não pense que eu, como pastor, não sou amadurecido pela proximidade, pela conduta de alguém. Não pense que eu, como pastor, sou alguém irrepreensível. Não, claro que não. É nessa comunhão que eu vou ser testado. Como é que eu vou medir perdão se alguém vai me ferir aqui, alguém vai dar uma palavra maldada, aí eu vou saber se eu estou em Cristo mesmo, porque eu vou ter que exercer perdão. Então é nessa comunidade. Então sim, a Bíblia nos chama a esse lugar de comunhão, a estar na igreja. Pegando um pouquinho do gancho do que o pastor Daniel falou, antes da gente entrar para outra pergunta, eu queria... Seria até a pergunta que eu iria fazer logo depois. Sim. O senhor acha que o que a igreja tem feito para trazer essas pessoas é o suficiente? Tem sido o suficiente? Só acredita nisso? O que a igreja tem feito para acolher essas pessoas que estão chegando? Tem sido o suficiente para mantê-las aqui, nesse ambiente? Pelas minhas andanças e conhecimento de causa, tá? Eu não vou falar de coisas... eu não posso responder por todas as comunidades de fé. Não posso. Estaria cometendo um erro aqui gravíssimo, né? E eu falo isso com todo amor, todo zelo, né? Porque eu amo a igreja do Senhor. Não tem como eu amar a Cristo e não amar a igreja, né? A igreja é o lugar do salvo. A igreja não salva ninguém. Deixa eu só fazer essa ressalva. A igreja não salva ninguém. Mas a igreja é o lugar do salvo. Você foi salvo para as boas obras na comunidade. E aí, eu não posso responder por todas as comunidades de fé, mas eu posso responder por alguns lugares que conheci, conheço e sei. A igreja não está cumprindo no sentido todo, por quê? Qual é a ordem de Cristo para os discípulos antes dele ser assunto aos céus? Ide, pregar o evangelho, né? Fazei discípulos, né? De todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando a obedecer todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Então, a ordem de Cristo para os apóstolos, ou seja, para a liderança da igreja que estava para começar, é de formar discípulos. Então, a igreja cumpre o seu propósito, Ramon, quando ela forma discípulos. Não é para entreter pessoas. Não é só para encher culto. Não é só para reunir pessoas. A igreja não cumpre o seu propósito só reunindo pessoas e... Tá bom, reuniu, e aí? É para formar discípulos. Formar discípulos requer ensino, requer comunhão, partir o pão, mesa, conhecer a sua membresia,
você tem que saber cuidar de pessoas, tratar pessoas, ensinar pessoas, é formar discípulos. Então eu acredito que a igreja tem falhado em alguns ambientes, talvez, no processo de formação de discípulos. Porque quando você forma um discípulo, você forma alguém que entende quem é Deus, qual é o desejo de Deus para a sua igreja, o que é a igreja, o que é a vida em comunidade. A pessoa entende a sua responsabilidade. Isso é processo de formação de discípulo, né? Então, a igreja tem falhado nesse sentido de discipulado. Tem que existir discipulado profundo, tem que ter ensino, tem que falar sobre casamento, tem que falar sobre o papel dela na comunidade, como um cidadão, né? Então, a igreja ensina como você ser um bom cidadão, a igreja ensina como você ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser um bom filho, como você ser um membro, como você ser um líder. A igreja tem resposta para tudo. Sim. Então, talvez tenhamos falhado no processo de formação de discípulos. Então, respondendo a sua pergunta, biblicamente eu vejo isso. Vamos para mais uma pergunta, então? Vamos. Fala, pastor, graça e paz. Dentro desse tema, eu queria que o senhor explicasse para a gente que existe um boato dizendo que eu não preciso estar num local, que eu não preciso ir à igreja para adorar a Deus, porque Deus habita dentro de mim. Até mesmo existe um boato de que as pessoas estão se desvinculando das igrejas, não estão dando dízimos e ofertas porque falam: Deus não precisa do meu dinheiro, eu não preciso dar dinheiro na igreja. É só eu fazer uma caridade e tá tudo certo. Me diz a respeito da Bíblia, o que a Bíblia diz sobre essas coisas. Valeu, pastor. Obrigado. Deus abençoe aí, viu? Amém. Obrigado, Tiago. Tiagão aí, mano. Tiago é o nosso pergunta pro senhor aí. Líder de célula aqui. Eu vou responder a pergunta. 1 Coríntios 16, Paulo vai dar uma instrução para a igreja. Vou ler aqui só o versículo 1, para não ficar nas minhas palavras, né? Olha o que ele vai dizer, né? Respondendo essa pergunta. 2 em 1 também, né? 2 em 1. Paulo vai dizer 1 Coríntios 16. Quanto à coleta para os santos, santos são aqueles que fazem parte da comunidade dos santos, né? Façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. Então, Paulo está dando uma instrução ao que ele dá para toda igreja. Então, é um padrão bíblico que Paulo está deixando aqui como ordenança para a igreja, quanto à coleta para assistência aos santos. Então, a gente já está vendo aqui, santos estão numa comunidade. E está falando de coleta, está falando de oferta. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Então, a oferta era uma prática da igreja primitiva. Paulo está aqui explicando para essa igreja de Corinto como ele ordenou às igrejas, plural, da Galácia. Então, as igrejas têm esse costume, né, de colocar e dar assistência aos santos, à comunidade. Então, as nossas ofertas, isso não impede de você querer ofertar, ajudar um vizinho seu, ajudar uma obra missionária, porque isso também está aqui, né? Ajudar alguém que você viu necessitado em algum lugar, isso não impede. Mas é responsabilidade nossa sustentar a nossa comunidade de fé, sustentar os nossos irmãos. Né? Uma igreja com uma visão bíblica, uma igreja que, sim, ela propaga o evangelho, né? Uma igreja séria investe em pessoas, mas a estrutura também ela fala, né? A estrutura é importante, porque na estrutura você tem ensino. Como é que eu vou formar discípulos? Né? Tem que ter minimamente uma estrutura. A igreja que ajuda, por exemplo, a gente pode falar para a nossa igreja, né? Que dá cesta básica para as pessoas, e quando o irmão está com uma conta atrasada, a igreja está lá para ajudar. A igreja nesse processo ali de dar assistência às pessoas ali. Então, é importante sim que eu traga minha oferta, traga o meu dízimo para assistência a essa comunidade. A igreja de Atos, capítulo 2, quando você vê no capítulo 5, as pessoas traziam as ofertas e colocavam aos pés de quem? Dos apóstolos. Então, já tinha esse entendimento de comunidade onde eu colocava em comum. Eles tinham tudo em comum. Então, eles ofertavam isso. Vou ler mais um texto aqui para responder. 2 Coríntios, capítulo 8. Olha o que Paulo vai dizer sobre a generosidade também. Vou ler aqui o texto. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Verso 2.
porque no meio de muita prova de tribulação, olha isso aqui, manifestaram uma abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Verso 3, porque posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participar da assistência aos santos. E não fizeram isso, não fizeram somente isso, como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmo, primeiro ao Senhor e depois a nós. Paulo está falando da igreja da Macedônia. Ele está escrevendo aos Coríntios, mas ele está falando da generosidade dessa igreja, que era pobre, é uma igreja pobre, mas era uma igreja generosa, que entendeu o propósito. Ramone, um coração generoso, ele vê necessidade e ele prontamente vai ofertar. Porque a gente tem que entender um princípio. Se eu tenho para dar é porque Deus me deu. Sim. Porque eu entendi o princípio da honra, de honrar o Senhor. Provérbios capítulo 3, né, verso 9, né? Honre o Senhor com as primícias. Então, eu entendo que, primeiro, talvez você não tenha entendido o que é honrar a Deus e honrar a sua comunidade de fé. Ou segundo, talvez você não entende realmente o que é compartilhar, ou não entende o que é generosidade, né? De dar assistência. E talvez seja reflexo de um mau testemunho. Talvez você um dia já ofertou, já dizimou, aonde fazia uma má administração da sua igreja, do seu dinheiro, perdão. Fazia uma má administração, usurpava, né, da fé das pessoas, manipulava as pessoas. Eu sei que existe muito isso, mas eu repito, Ramone, existem igrejas sérias. Está aqui. A gente vê que é um padrão bíblico, ofertar, dar assistência aos santos, ajudar a sua comunidade de fé. Existem igrejas sérias, igrejas que prestam conta do dinheiro. Não é todo líder que se beneficia da oferta da igreja, não. Existem pastores sérios, existem igrejas sérias que administram bem o dinheiro, que usam isso, que isso volta em benefício à comunidade, sabe? Então, e eu posso dizer isso da minha comunidade de fé, né? Eu posso dizer isso tranquilamente, eu posso dizer isso, que nessa comunidade de fé existe uma boa administração, existe prestação de contas, existe sim transparência na administração, e nós vemos os frutos disso. Vemos pessoas sendo assistidas, cuidadas, a igreja crescendo não no sentido de estrutura, mas no sentido da comunidade estar sendo bem assistida, né? Então, sim, nós vemos um apoio bíblico a você a ofertar e dizimar na sua comunidade de fé. Tem mais uma pergunta? Não, né? Então, eu tenho mais 4. Pastor, o senhor acha que o líder da igreja ele tem que arrumar um jeito dentro da igreja para acolher as pessoas, criar, né, eventos, criar algo de entretenimento para que essa pessoa consiga ficar na igreja? O senhor acha essa ideia legal? Talvez é uma pessoa que assim, saiu, ficou muito tempo fora da igreja. Aí ela vai numa igreja, ela chega lá, o pastor dá uma aliviada para ela poder ficar. Você acha que isso é uma ideia legal? Ramone, a ideia de diluir o evangelho não é a ideia bíblica, né? Não atrai as pessoas. Porque o que transforma pessoas é a verdade. Sim. E a verdade não pode ser diluída. A verdade é uma pessoa, né? Sim. Como é que eu vou diluir Cristo para encaixar na vida de alguém? É aquela parábola, né? Quando Jesus ele fala sobre você colocar vinho novo em odre velho. Colocar um pano novo, um remendo de pano novo em uma veste velha. O rombo vai ser maior. O vinho novo vai cair nesse odre velho, vai romper. E esse pano novo, ou seja, eu não posso colocar um pedaço de Cristo para caber na vida de alguém. Porque vai rasgar. Vai entrar em atrito. Não vai dar certo. O buraco existencial vai ser maior. Se eu der para ela só uma porção de Cristo, não revelar Cristo como um todo, como ele é apresentado nas Escrituras. Paulo vai dizer isso de uma maneira muito, muito linda. Romanos capítulo 1, verso 16, ele vai dizer que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar, né, as pessoas. Então, eu não preciso diluir o Evangelho,
porque uma pessoa teve uma experiência ruim, e eu sei da situação dela, e eu quero trazer uma palavra ali, negando meia-verdade, ou pregando meia-verdade, ou diluindo, não falando sobre certos assuntos. Não, o evangelho é o poder de Deus para transformar, né? Para a salvação, né? Primeiro do judeu, depois do grego. Paulo vai falar sobre isso em Romanos capítulo 1, verso 16. Então o evangelho é o poder de Deus. Paulo vai dizer também em 1 Coríntios que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Então, não precisamos. O evangelho é poderoso, o evangelho é suficiente. Eu não preciso diluir, sabe? Eu não preciso... Lembre-se que quando Pedro ele é cheio do Espírito Santo, ele prega arrependimento. Pedro é cheio do Espírito Santo lá em Atos, capítulo 1, e ele se levanta para pregar. E ele poderia, né, para o evangelho ser atrativo, ele poderia pregar qualquer coisa, né? Não, ele prega arrependimento. E vem 3.000 pessoas lá e fala, e o que a gente faz agora? Eu me arrependi, sabe? Então, nós não precisamos, Ramone, nós não precisamos. É óbvio que... Tu acha que o entretenimento, ele pode meio que... Atrapalha. Atrapalha? Atrapalha, com certeza. Porque você gera cristão superficial. Sabe a parábola do semeador? Questão de momento, né? Parábola do semeador. Parábola do semeador, Lucas 8, vai falar sobre a semente cair em 4 lugares, né? Ela, primeiro, cai pela estrada e vem uma ave e rouba a semente. Segundo, cai sobre a pedra. Vamos se atentar a essa aqui. A semente que cai sobre a pedra, ela não vai criar raiz, não tem umidade, ela não caiu na terra, na pedra. Como é que ela vai criar raiz? Aí o texto diz lá no versículo 3, Lucas 8, 3, que essa semente que caiu na pedra, que é a palavra de Deus, ela não tem umidade, ela não vai criar raiz. Na primeira provação, aí vem a palavra, a pessoa se desvia. Então, ela recebe a palavra, ela se alegra, é o evangelho diluído, né? Esse evangelho meio coach. Esse entretenimento, né, que a gente está falando. Sim. Então, esse tipo de palavra vai ser uma semente que caiu numa pedra. Então, não vai gerar, né, tem que cair nesse terreno bom. Essa semente, a semente do evangelho tem que cair num terreno bom para criar raiz. Porque senão a pessoa vai ouvir um evangelho superficial. Na primeira aprovação, essa pessoa vai se desviar. Na primeira aprovação, essa pessoa não vai estar no evangelho. Eu lembrei de um texto aqui de João, no João capítulo 1 também. Vai dizer, né, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Olha o que João vai dizer, cheio de graça e de verdade. Então, se só tiver graça, é um evangelho que... Não, tem que ter verdade também. Então, esse Cristo que fala o nosso coração, essa palavra, esse evangelho, e a nossa mensagem, o nosso ensino tem que ser cheio de graça e de verdade. Eu não posso apenas também pregar a verdade sem graça. Sim. Porque senão vou ferir pessoas, né? Essa verdade sem graça é uma verdade que pode ser até mal aplicada, né, para as pessoas, né? Mas também um evangelho só de graça, mas sem verdade, eu estou negando uma parte essencial do evangelho. Eu ouvi até um comentário de um pastor, né, cantor, e ele falou que antes dele cantar, o pastor da igreja que convidou ele, chamou ele no gabinete lá e perguntou para ele assim, falou, pastor, queria te fazer uma pergunta. Aí ele falou assim, como é que eu faço para prender os jovens aqui na igreja? Para segurar os jovens aqui? Qual o entretenimento que eu tenho que fazer? O que tem que fazer? Aí ele falou assim, cara, prega a palavra. Fala de Cristo. É isso. Fala de Jesus. O que segura as pessoas na igreja é a palavra de Deus. Palavra. Não é entretenimento, não é show, não é... A palavra. É a palavra de Deus. E é exatamente isso que a gente está falando, né? Ela é o poder de Deus. É o poder. Muito... Jesus vai dizer isso, né, debatendo com os fariseus, os escribas. Mateus 22, ele vai falar, errais em não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. A Escritura é o poder de Deus. Jesus vai dizer também, João, né, que a palavra dele é espírito e vida. Então, é a palavra. A palavra vai atrair o jovem, vai atrair qualquer pessoa. É a palavra. A palavra é suficiente. E o que impede, pastor? As principais barreiras que impedem
as pessoas de frequentarem hoje uma igreja? Quais são essas barreiras aí? Eu gosto muito de provérbios, né? Eu procuro ler provérbios, são 31 provérbios, É muito bom, né? então, né, a maioria dos meses ali são 31 dias, então no mês que tem 30 dias eu leio o 30 e 31, então um provérbio por dia. É o livro da sabedoria, né? Eu oriento até as pessoas a lerem provérbios, né? É sabedoria para a vida, para você colocar em prática, né? Para tudo, relacionamento, casamento, igreja, finanças, vida espiritual, emocional, tudo. Provérbios 18 vai dizer que aquele que se isola, ele está buscando os seus próprios interesses. E ele rejeita, ele se opõe à verdadeira sabedoria. Você me perguntou aí, qual é a barreira para essas pessoas que querem estar fora da igreja, do seio da igreja? Uma das barreiras é essa, que eu vejo que é a pessoa que quer se isolar, ela está buscando os seus próprios interesses. Ela está rejeitando a verdadeira sabedoria. Uma pessoa que não quer viver uma vida comunitária e coloca muitas desculpas, tá? E eu não estou falando de quem está ferido, tá? Quem está ferido precisa perdoar, liberar perdão, precisa ser cuidada, precisa estar numa igreja que tem uma boa doutrina, comunhão, partido do pão, oração. Existem igrejas saudáveis, tá? Mas eu estou falando para pessoas que estão obstinadas, né? Essas pessoas que estão apenas sendo esses ativistas contra a igreja. Elas mesmas criam as barreiras, né? Elas mesmas criam a barreira. Ela está se isolando porque, na verdade, ela está buscando o seu próprio interesse. Sim. Ela quer ficar confortável no seu pecado, na sua cosmovisão de mundo. Não quer ser e ela está se opondo. Homem, né? Não quer ser mandada pelo homem, né? Tem um amigo que ele fala que ele não frequenta a igreja porque ele não quer ser mandado pelo homem. Me fez lembrar um texto aqui, Hebreus 13, versículo 6 e 7, vai falar sobre isso, né? Obedeçam seus líderes, né? Vai falar sobre isso, submetam a eles, né? Submeter, gente, não é aceitar tudo. Sim, é verdade. Tá? A submissão está sobre uma missão, está alinhado. É a mesma a palavra empregada lá da submissão das mulheres, né? Não é uma submissão cega, não é ser subjugado, não é você aceitar pecado de um líder, não é você aceitar abuso de um líder, né? Então, existem abusos, né, de líderes, né? Mas estou falando de líderes sérios. Tem gente que não quer ser pastoreado, Hebreus 13, versículo 7, vai falar sobre isso, né? Tem gente que não quer ser pastoreada. Então, é uma barreira. A pessoa não consegue viver em comunidade porque ela não entende que ela precisa ser direcionada. Deus levantou, Efésios capítulo 4, Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para a edificação do corpo, para que nesse trabalho as pessoas sejam aperfeiçoadas em Deus. Então, a ideia da liderança é uma ideia de Deus também. Então, Hebreus 13 fala de pessoas que às vezes tornam a vida pastoral uma vida pesada. Vai falar sobre isso, Hebreus 13, né? Facilite a vida do seu pastor também, dos seus líderes, né? Seja pastoreado. Tem gente que não quer ser pastoreada, Ramone, porque são pessoas que têm uma aversão à autoridade. E geralmente essas pessoas de repente, teve uma dificuldade paternal. Uma pessoa que teve uma dificuldade, ele teve um líder autoritário, seu pai, uma figura de autoridade na sua história, vai trazer problema para essa pessoa ser uma pessoa que não consegue ser pastoreada. E geralmente é um problema antropológico ali, é um problema emocional não tratado. Tá? Geralmente, eu não estou dizendo que não é uma regra, tá? Mas geralmente é uma pessoa que teve uma dificuldade, né, com alguma figura de autoridade. Então, ela olha o pastor como uma figura de autoridade e ela fala, não vou me submeter. Não consegue obedecer, não consegue seguir o conselho. Porque a função pastoral é aconselhar, é direcionar, não é mandar na vida das pessoas. É direcionar, é cuidar, é apacentar. É cuidado, orientação, aconselhamento, direcionamento. Não é mandar na vida das pessoas, né? Então, tem essa dificuldade. Então, é isso que eu falei, né? Uma busca ali por interesse próprio, né? Mas também pessoas que não querem ser pastoreadas. Quer ver uma vida sem ser pastoreada, não quer ter uma figura de autoridade para guiar a vida dela. Não é para mandar, para guiar a vida dela, né? Conversando com as cartas esses dias, acho que foi até ontem mesmo que a gente estava falando sobre isso lá em casa, que existem pessoas que não conseguem respeitar as lideranças e ela falou exatamente o que você me falou. Ela falou assim, Ramo, às vezes as pessoas não respeitam a liderança na igreja porque elas tiveram um problema na família.
entendeu? Então elas não conseguem respeitar Com alguma figura de autoridade. Exatamente. E é exatamente o que você falou agora. Me fez me lembrar aqui. Posso responder sobre isso que você falou também, para não ficar Na no palavra, lado? claro. Porque a responsabilidade não está no membro só não, tá? Só na pessoa não. 1 Pedro 5 vai falar algo interessante. Olha isso aqui. 1 Pedro 5, 2 e 3 vai dizer o seguinte. 1 Pedro 5, verso 2 e 3 vai dizer assim. Que está falando sobre... Pedro está falando para os presbíteros, né? Para a liderança da igreja. Olha o verso 2. Que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância. Está falando para os líderes, né? Mas de boa vontade, não como dominadores dos que foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Então, como é que o pastor também tem que pastorear as pessoas, né? Sem ganância. Então, eu acho que é uma barreira também, que, né, atrapalha as pessoas ali também. Você me perguntou sobre isso. Então, tem líderes que estão liderando por ganância e como dominadores, né? Tem pastor que tem senso de dono, né? Sim, ele acha que se alguém deixa de congregar na igreja dele, ele leva isso para o pessoal, como se a igreja dele fosse a melhor. Não, às vezes a pessoa está indo para uma outra congregação e está tudo bem, né? Tem pastor que tem senso de dono, né? Sim. Então, só tem sentimento de perda quem tem sentimento de dono. Um pastor que tem sentimento de perda, e no sentido ruim da coisa, que fica até de mal com a ovelha, com aquele membro que foi embora, é o que tem sentimento de dono. Uma coisa é ficar triste, porque é óbvio, a gente tem vínculo com as pessoas. Sim. Então, qualquer hoje membro aqui da PIB de Vargem Grande, né, que foi embora, tem um vínculo. Claro que eu vou ficar triste, né? Mas ela está indo para outra congregação, está indo, glória a Deus, vai em paz, não tem problema nenhum. Eu não vou ter um sentimento de perda, eu vou ter uma tristeza ali, porque a gente tem uma proximidade, né? A gente está junto com a pessoa, né? Não vou dizer que também é normal, vou me alegrar, não. Fica aquela tristeza normal de ter um distanciamento, mas não um sentimento de perda. Então, o pastor não pode ser ganancioso e nem pode ter esse sentimento de ser um dominador. Então, isso também pode ser atrapalha as pessoas, às vezes, de estar num ambiente, né? A questão da barreira, né? Que impede, às vezes, a pessoa também de até frequentar uma igreja também, pode ser também um mau testemunho da igreja também, mau testemunho, com certeza. Talvez a pessoa olhe para... Tantos escândalos, né? Exatamente. Tantos escândalos. Eu conheço muita gente que não frequenta a igreja porque acha que, como a gente falou, né? Às vezes a gente acaba generalizando, né? Acha que todo mundo, porque o pastor rouba lá, todos roubam. A gente acha isso, mas a pessoa acaba criando uma barreira, né? Porque acha que porque aquele lá fez, esse também vai fazer e não... Acaba criando essa barreira, ela acaba sendo impedida de conhecer o verdadeiro evangelho, né? E isso é muito, muito ruim, muito ruim. Eu já me fiz essa pergunta muitas vezes, né? Por que nas outras esferas da sociedade não existe o mesmo critério? Exatamente. De repente, eu já fui mal atendido por um médico. Sim. Foi uma vez um pediatra e o pediatra atendeu super mal a Ana Clara. Né? Eu e a pastora, a gente ficou super bravo com o médico lá. Outras mães chamaram a polícia porque ele estava uma negligência médica. Eu vou deixar de levar minha filha no pediatra? Eu vou desacreditar na medicina? Eu já tive pessoas que tiveram maus exemplos na família. Você vai desistir da família? Você não vai ter sua família? Toda a família é ruim, né? Todo ambiente é ruim. Você pegou um mau motorista no Uber. Você nunca mais vai pegar o Uber porque todo mundo é ruim, né? Então, por que nas outras esferas? Mas aí eu respondo, né? Eu já fiz essa pergunta, né? E aí eu respondo a você. É porque na igreja as pessoas criam uma expectativa de que aqui será diferente. Elas têm uma visão que a igreja... Porque nós falamos sobre o amor, nós falamos sobre justiça. A igreja fala, a Bíblia fala sobre justiça, sobre misericórdia, sobre humildade. E quando a pessoa olha, às vezes, alguns cenários, você vê Jesus não explorando a fé de ninguém. Jesus era humilde, compassivo, compaixão, amor, mas era justiça também. Tanto que quando ele endureceu o seu discurso, João capítulo 6, muitos dos seus discípulos foram embora. Então é importante a gente dizer isso, tá? Que o evangelho chama a gente a um lugar de compromisso, né? Mas é verdade em amor, a gente já falou sobre isso. Mas a gente gera uma expectativa na igreja, né? Então quando as pessoas olham um cenário, vê pastores enriquecendo à custa da igreja,
líderes explorando a fé das pessoas, líderes distorcendo a palavra para manipular as pessoas, oprimindo pessoas, né? Então, líderes que humilham pessoas publicamente, líderes que estão ali, né, manipulando a pessoa e quer gerir a igreja pelo medo. Quantos líderes assim? Quantas pessoas feridas? Como é que a pessoa quer congregar num lugar desse? Como é que a pessoa acha que a igreja é ruim? E às vezes a gente não pode exigir maturidade das pessoas também nesse sentido, né? Tem pessoas que às vezes não têm essa maturidade. Mas aí eu digo, não generalize. Existem igrejas sérias, existem igrejas... Eu respondo com a síndrome de Elias, né? Elias chegou para Deus e falou: Senhor, só tem eu de justo aqui na terra. Todo mundo se dobrou para os falsos deuses. Só tem eu. Entrou numa crise. Aí Deus responde para ele com misericórdia e fala: Elias, tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Tem 7.000 remanescentes, Elias. Não só tem você não, Elias. Tem 7.000. Eu quero dizer para você que está ouvindo que tem os remanescentes. Na igreja, na história da humanidade, na história da igreja, Deus sempre teve os remanescentes. Não são perfeitos, tá? Mas tem pessoas comprometidas com o verdadeiro evangelho. Comprometidas com pessoas, que investem em pessoas, que cuidam de pessoas, que choram com pessoas, que se alegram com pessoas. Tem os 7.000 ainda, Ramone. Tem os 7.000. Glória a Deus. E a última pergunta, para a gente já ir caminhando para o final, pastor. Qual é a mensagem da igreja que pode estar afastando essas pessoas e o que a gente pode mudar? Mais uma vez aquilo que a gente falou, né? Qual é a mensagem que a igreja passa? Não entendi a pergunta. Qual é a mensagem que a igreja pode estar passando para essas pessoas que estão afastadas ou que se afastaram, que a gente, como igreja, fazendo certo, a gente pode mudar? Não é inventar roda. Não é inventar roda. A gente citou o texto de Atos, capítulo 2, né, do verso 42 e 47. Uma igreja atrativa é a igreja que persevera na palavra. É fazer o simples. O simples dá certo. Não. O simples dá certo. A gente não precisa inventar roda, a gente não precisa de novas estratégias, no sentido de que a gente vai depender dessa estratégia para atrair as pessoas. Não. A igreja que prega a palavra, ela vai atrair, porque a glória de Deus vai estar naquele lugar. A palavra, né, de Deus, né, vai estar naquele lugar. Porque isso vai refletir na vida da igreja, uma comunidade, porque a igreja é formada por famílias. Amém? Então, quando alguém olhar a sua família, quando alguém ver a forma que você trata a sua esposa, como você cuida da sua filha, como você é no seu trabalho, como você cuida do porteiro lá do seu prédio, as pessoas vão reparar isso. É mais do que uma educação, né? Que Sim. é o mínimo para a sociedade, para um cidadão, né? Mas é diferente. É diferente, A forma como que você honra a sua esposa, como você respeita ela, como você cuida da sua filha, como você serve as pessoas que estão ao seu redor. Você não está nem com a Bíblia na mão, às vezes, mas a maneira como você serve, a maneira como você aconselha alguém, a maneira como você persevera no momento de fragilidade ou de uma circunstância ruim, se a vizinhança sabe como é que ele suportou isso. Isso é atrativo. Então, como é que você suportou isso? É onde a igreja ela se torna evidente. Então, a igreja não precisa inventar a roda, ela precisa ser bíblica. Ela precisa fazer o simples. O simples dá certo. Prega a palavra. Persevere na palavra, na essência da palavra, sabe? Se é justiça, vamos viver a justiça. Se é misericórdia, vamos exercer misericórdia. Se é amor, vamos viver o amor. Se é servir ao próximo, vamos servir ao próximo. Se é manifestar o perdão, vamos perdoar as pessoas. Vamos ter comunhão, as pessoas vão ser atraídas por isso, pela comunhão. Ramone, a gente está vivendo uma era das pessoas estarem desconectadas de tudo. Isso também, eu não falei no começo, mas a gente pode resumir isso como um fenômeno cultural também. Sim. A cultura do individualismo. E isso está sendo propagado. Isso aqui, tem deixado as pessoas individualizadas. Isso aqui tem deixado as pessoas totalmente desconectadas das outras. Então a gente está sendo estimulado a viver uma cultura egoísta e individualista. Sim. É meu, para mim, tudo é meu, e a gente quer viver para a gente, é o meu bem-estar, é a conveniência. Ninguém que tem responsabilidade, né? Então é um fenômeno cultural também. Mas as pessoas, no seu interior, elas podem até vender isso,
mas no seu interior, a sua estrutura espiritual e emocional, eu digo para você que está ouvindo, ela necessita do próximo. Nós fomos criados para viver em comunidade. Não é bom que o homem viva só. Eclesiastes capítulo 4 vai falar sobre isso também, 4 ou 5. É o capítulo 4, né? É bom que você, né, conviva com o outro, porque se um cair, o outro levanta. Isso aí. Quem é que consegue viver uma jornada inteira de uma vida e nunca cair, Ramone? Você é forte sempre? Você foi forte sempre? Você nunca precisou de ninguém? Tem como, né? Meu Deus do céu, quantas pessoas eu precisei para me levantar. Algumas nem fazem mais parte da minha vida hoje, mas cumpriram o seu propósito. Então, é um fenômeno cultural. O que a igreja tem que fazer é ser bíblica, é ter uma comunhão, é partir o pão, é ter tempo de mesa, é cuidar, é sorrir com as pessoas, é compartilhar a vida, orar juntos, sabe? Quantas pessoas que não eram da igreja talvez já pediram oração por você? Sim. Aconteceu comigo várias vezes isso. Nem sabiam que eu era pastor, que eu era cristão. Mas sabiam da minha conduta ali. Aí quando descobriram apenas que eu era cristão, pediram uma oração. As pessoas têm sede disso. As pessoas querem viver em comunidade. Então nós precisamos apresentar esse modelo de Cristo, né? Desse corpo que glorifica o Senhor. Porque as pessoas vão certamente voltar para a comunidade dos santos. Glória a Deus. A gente poderia ficar aqui a noite toda falando sobre esse tema, que foi muito edificante. Eu tenho certeza que edificou muito. E para a gente encerrar, pastor, eu queria que o senhor olhasse para aquela câmera ali agora, que a gente tem uma câmera ali agora nova, e falasse para a pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor. Não vou nem chamar essa pessoa de desigrejada, vou chamar essa pessoa de afastada, talvez por alguma crítica, talvez por alguma decepção, talvez por colocar, né, uma expectativa no líder da igreja ou nas pessoas, né? Estão desmotivadas, não querem congregar, não querem participar mais do corpo. Queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas agora, nesse momento. De tudo que nós falamos, né? Deus não apoia uma igreja distorcida, nem uma fé isolada. Aonde falta a verdade, as pessoas se perdem. Aonde faltou o amor, as pessoas se afastam. E o chamado que eu tenho para você é um chamado bíblico. Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado. Esse é o chamado de Cristo, é o vinde a mim, é viver em comunhão. Existe uma igreja séria, existem igrejas comprometidas com o Evangelho, existe um lugar para você ser cuidado, e existe um corpo para te ajudar a desenvolver, a amadurecer. Então, eu queria dizer para você que foi ferido, você que viveu uma experiência ruim, eu quero dizer para você que hoje você pode liberar perdão, porque isso tem te aprisionado. A falta de perdão, ela te aprisiona. São correntes invisíveis que te aprisionam e você às vezes está num lugar de amargura, um lugar onde você ficou estagnado, estagnada, mas Cristo, ele quer derramar um bálsamo sobre o seu coração, porque isso não reflete o desejo dele para a igreja. A igreja que o Senhor instituiu, porque a igreja é uma instituição de Deus para nós, a igreja do Senhor é uma igreja que ama, é uma igreja que perdoa mutuamente, que exerce misericórdia. Ela não é perfeita, mas é uma igreja, é um lugar que você vai ser cuidado, será amado, será desenvolvido, será amadurecido. É uma igreja, é um lugar que você vai ser projetado para viver eternamente com o Senhor. Então, eu queria deixar esse recado para você, que Deus possa abrir o seu coração, que você considere tudo que nós falamos aqui, pelo menos considere, e faça uma oração sincera. Certamente o Espírito Santo, ele vai dizer para você voltar a uma vida em comunidade. É isso que eu queria dizer. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Queria agradecer ao pastor Diego, né? Amém. Mais uma vez está em Fala Varão. Amém. Esse tema tão legal, tão importante, né? Pra gente, pra nossa sociedade, né? E agradecer a todos vocês aí que ficaram com a gente aí até agora. E já lembrar você que semana que vem também vamos ter um tema aqui muito legal. Vamos falar sobre a Páscoa. Você sabe o significado, o verdadeiro significado da Páscoa? Então, a gente vai ter uma convidada aqui. Semana que vem não vai ser Fala Varão, vai ser Fala Varô. Vai responder
à luz da Bíblia, o que é o significado da Páscoa. Galera, esse foi o Fala Varão de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até logo. Deus abençoe.